Bem, sejam todos bem-vindos a mais esta palestra doutrinária. E hoje nós vamos falar de Jesus. Primeiro eu vou usar o livro de obras póstumas do Kardec, falando da divindade de Jesus. E depois, para complementar, eu vou usar o livro Espírito da Verdade, do Chico Xavier, que são vários autores, né? E vai falar da Mediunidade e Jesus, tá? É o capítulo 67. Bom, então vamos lá. Dirigindo-se aos discípulos que disputavam por saber qual deles era o maior, disse-lhes Jesus, chamando a si uma criança: E todo o que receber a mim, recebe aquele que me enviou. Por quem dentre vós todos é o menor, este é o maior. Todo o que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E todo o que me receber, não me recebe a mim, mas recebe aquele que me enviou. Jesus ainda lhes disse: Se Deus fosse vosso Pai, vós certamente me amaríeis, porque eu saí de Deus, e vim, porque não vim de mim mesmo, mas foi Ele quem me enviou. Então, por essas palavras e as outras que eu vou colocar aqui, que a gente vai ler, em obras póstumas, Jesus mostra claramente quem era Ele e quem era Deus, né? Porque ainda tem muitas religiões que confundem essa situação, né? Que Jesus é Deus. Então, continuando, Jesus lhes disse mais: Ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Então Jesus já sabia o que ia acontecer com ele. O que a vós ouve, a mim ouve, e o que a vós despreza, a mim despreza. E quem a mim despreza, despreza aquele que me enviou. Né? Então, Jesus vai falando para não haver nenhum tipo de discussão. Né? Ele é um dos discípulos de Deus. Mas vós outros sois os que haveis permanecido comigo nas minhas tentações. E por isso eu preparo o reino para vós outros, como meu Pai o tem preparado para mim, para que comais e bebeis à minha mesa, e vos senteis sobre tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Eu não falo senão o que vi em meu Pai, e vós fazeis o que vistes em vosso Pai. E formou-se uma nuvem, que lhe fez sem sombra, e saiu uma voz da nuvem que dizia: Este é meu filho diletíssimo, ouvi-o. Foi a transfiguração. Mas quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará sobre o trono da sua majestade. E serão todas as gentes congregadas diante dele, e separará uns dos outros, como o pastor aparta dos cabritos e as ovelhas. E assim porá as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que hão de estar à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. Né? Isso quer dizer que todos nós seguiremos o mesmo caminho, né? Em direção à perfeição. Uns vão demorar mais tempo, outros menos tempos. Depende de cada um de nós. Todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que estás nos céus. E o que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que estás nos céus. Ora, eu vos declaro que todo o que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará ante os anjos de Deus. O que, porém,
me negar diante dos homens, também será negado na presença dos anjos de Deus. Porque se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua majestade e na de seu Pai e santos anjos. Nestas duas últimas passagens, Jesus parece até colocar os santos anjos acima de si, compondo o tribunal celeste, perante o qual será o advogado dos bons e o acusador dos maus. Mas, pela que a boca o terdes assento à minha mão direita ou à esquerda, não me pertence a mim, o dar-vos-olo, mas sim é para aqueles que para quem está preparado por meu Pai. Estando junto aos fariseus, lhes fez esta pergunta: que vos parece a voz do Cristo? De quem é ele filho? Responderam-lhe: de Davi. Jesus lhes replicou: pois como lhe chama Davi em espírito, seu Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha mão direita, até que eu reduza os teus inimigos a servirem de escabelo dos teus pés. Se, pois, Davi o chama Senhor, como ele é seu filho? E falando, Jesus dizia, ensinando no templo, como diziam os escribas, que o Cristo é filho de Davi. Porque o mesmo Davi, por boca do Espírito Santo, disse ao Senhor, ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Pois se o mesmo Davi lhe chama Senhor, como é ele logo seu filho? Jesus consagra por estas palavras o princípio da diferença hierárquica que existe entre o pai e o filho. Podia ele ser filho de Davi por filiação corporal, como descendente da sua raça? E é por isso que pergunta: como chama ele em espírito seu Senhor? Se há uma diferença hierárquica entre o pai e o filho. Jesus, como filho de Deus, não pode ser igual a Deus. Ele confirma esta interpretação e reconhece a sua inferioridade relativamente a Deus, em termos que não admitem a menor contestação. Já tendes ouvido que eu vos disse: eu vou e venho a vós. Se vós me amais, certamente havereis de folgar que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eis que, chegando-se a ele, um lhe disse: bom mestre, que obras boas devo eu fazer para alcançar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: por que me perguntas tu o que é bom? Bom, só Deus o é. Porém, se tu queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Não somente Jesus nunca se deu por igual a Deus, mas até afirma que o contrário muito positivamente, declarando-se inferior a ele em bondade. Ora, declarar que Deus é superior a ele em poder e em qualidades morais é confessar que não é Deus. As passagens estão explícitas como aquela, vêm corroborá-las, porque eu não falo de mim mesmo, mas o Pai que me enviou é o mesmo que me prescreveu pelo seu mandamento, o que eu devo dizer e o que eu devo falar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Assim que eu o digo segundo meu Pai disse. Respondendo-lhe Jesus, ele disse: a minha doutrina não é minha, mas é daquele que me enviou. Então, assim, fica bastante claro, né, essa diferenciação que ele faz entre Jesus e Deus, né? Então, nós devemos ter bem claro essas situações. Aí, para complementar tudo isso que a gente falou, nós vamos pegar aqui
do livro O Espírito da Verdade, da psicografia de Chico Xavier, de diversos autores. Esse relato aqui é do Eurípides Barçanufo, que nos diz o seguinte: Mediunidade e Jesus, capítulo 67. Quem hoje ironiza a mediunidade em nome do Cristo, esquece-se naturalmente de que Jesus foi quem mais a honrou neste mundo, erguendo-a ao mais alto nível de aprimoramento e revelação, para alicerçar a sua eterna doutrina entre os homens. É assim que começa o apostolado divino, santificando-lhe os valores na clarividência entre Maria e Isabel, José e Zacarias, Ana e Simeão, no estabelecimento da Boa Nova. E segue adiante enaltecendo-a na inspiração junto aos doutores do tempo, exaltando-os nos fenômenos de efeitos físicos, ao transformar a água em vinho nas bodas de Caná, honorificando-a nas atividades da cura, em transmitindo passes de socorro aos cegos e paralíticos, desalentados e aflitos, reconstituindo-lhes a saúde, ilustrando-a na levitação quando caminha sobre as águas, dignificando-a nas tarefas de desobsessão, ao instruir e consolar os desencarnados sofredores por intermédio dos alienados mentais que lhe surgem à frente, glorificando-a na materialização, em se transfigurando ao lado de espíritos radiantes no cimo do Tabor, elevando-a sempre no magnetismo sublimado, seja aliviando os enfermos com a simples presença, revitalizando corpos cadaverizados, multiplicando pães e peixes para a turba faminta, ou apaziguando as forças da natureza, e confirmando o intercâmbio entre os vivos da terra e os vivos da eternidade, reaparece ele mesmo ante os discípulos espantados, traçando planos de redenção que culminam no dia de Pentecostes, movimento inesquecível do Evangelho, quando os seus mensageiros convertem os apóstolos em médios falantes na praça pública para esclarecimento do povo necessitado de luz, né? Esse momento do Pentecostes é muito importante, né? Para que se espalhe a mediunidade, para que todos aqueles vejam que a mediunidade realmente existe. Como é fácil de observar, a mediunidade como recurso espiritual de sintonia não se confunde com a doutrina espírita, que expressa atualmente o cristianismo redivivo, mas sempre que enobrecida pela honestidade e pela fé, pela educação e pela virtude, é o verdadeiro, respeitável veículo da convicção na sobrevivência. Assim, pois, não nos agastemos contra aqueles que a perseguem, através do achincalhe, tristes negadores da realidade cristã, ainda mesmo quando se escondam sob os veneráveis distintivos da autoridade humana, porquanto os talentos medianímicos estiveram incessantemente nas mãos de Jesus, o nosso divino mestre, que deve ser considerado por todos nós como sendo o excelso médium de Deus, Eurípides Barçanufo. Então, esse texto é muito bonito, né? E ressalta a importância da mediunidade
que nós devemos honrar em todos os momentos da nossa jornada terrestre, pois assim estaremos espalhando a doutrina de Jesus, que é a doutrina de Deus, como lemos na primeira parte da nossa palestra doutrinária. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.